Olá pessoal, bom dia a todos vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu irei falar com vocês sobre aspectos retratados no PET volume 2 de vocês. PET do primeiro ano regular da Escola Estadual Professora Diva Medeiros. Como podemos observar, já foi retratado no vídeo de explicação que eu fiz desta semana de vocês, que é a primeira semana, nós vamos retratar nesta alguns aspectos referentes à urbanização como um todo. A urbanização em si, ela já foi estudada por nós anteriormente. Sabemos já o que é o processo de urbanização, quando este se inicia e as suas principais consequências. Bom, então, o que nós iremos tratar nestas 5 questões de vocês desta primeira semana do PET do volume 2, referente ao segundo bimestre? Bom, nós vamos tratar principalmente de cidades. Basicamente, as cidades, elas são o ponto central da urbanização. Por quê? Porque o espaço urbano é o espaço das cidades, certo, turma? Bom, de maneira geral, explicando para vocês, segundo os estudiosos, as primeiras cidades das quais se tem registro atualmente, elas surgem há aproximadamente 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia, território onde hoje encontram-se terras, por exemplo, do Iraque. E, desde então, as mesmas passam por uma série de mudanças e evoluções. Basicamente, essas primeiras cidades, elas surgem, elas se baseiam ao redor de rios, às margens de rios, porque este propiciaria aos habitantes daquela localidade possibilidades de fixação, certo? Passado-se o tempo, nós temos a intensificação do processo que nós estudamos, que é a urbanização. E sobre este processo, a intensificação da urbanização no mundo, ela basicamente, ou seja, o crescimento das zonas urbanas em relação às zonas rurais, ela basicamente se inicia a partir das revoluções industriais, principalmente a partir da primeira revolução industrial. Estas novas atividades econômicas, elas atraem um grande quantitativo de pessoas para as cidades, uma vez que estas cidades, elas abrigavam indústrias, figurando assim, neste período, o que chamamos de êxodo rural, que é o deslocamento em massa de pessoas do campo para as cidades. Estas pessoas iriam e vão atualmente para as cidades por quais motivos? Primeiramente, em busca de melhor qualidade de vida, em busca de empregos, etc. e tal. Mas o que corresponde a uma cidade? Bom, uma cidade basicamente corresponde à sede de municípios que detêm uma pequena, média ou grande população. Então, sendo assim, nós já vimos quando as cidades elas são criadas, as primeiras cidades, quando elas se iniciam, acabamos de observar o que é cidade. Sobre a quantidade mínima de habitantes, costuma variar. Por exemplo, para determinados países, cidades são aglomerados com mais de 2.500 habitantes, por exemplo. Para outros países, são aglomerados com mais de 5.000 habitantes. Porém, no Brasil, por exemplo, nós não temos um quantitativo mínimo para um determinado agrupamento urbano ser chamado de cidade. Por exemplo, temos cidades no Brasil com população menor que 1.000 habitantes. Então, já vimos alguns aspectos sobre as cidades e também tenho que falar com vocês que temos algumas classificações em relação ao tipo das cidades, a função da cidade. Nós vamos ter cidades, vou citar alguns exemplos. Nós temos cidades históricas, como por exemplo Ouro Preto e Diamantina. Temos cidades econômicas, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo.
Temos também cidades turísticas, como por exemplo Porto Seguro e outras. Enfim, temos alguns tipos de cidades baseadas em suas funções, certo? Então, este é mais um ponto em relação às cidades. E também temos que falar que as cidades mais importantes do globo, que é até uma questão retratada na primeira semana de vocês, é que as cidades que são as mais importantes hoje no globo, as cidades que exercem uma grande influência sobre as outras, são chamadas de cidades globais, que são cidades que, como o próprio nome já diz, são cidades que mantêm fluxos econômicos, comerciais, de variados tipos. E como cidades globais, podemos citar algumas, como por exemplo Paris, Nova York, a própria São Paulo, Los Angeles, enfim, são aquelas cidades que estão no topo da cadeia mundial, são as cidades mais importantes. E bom, e para a consolidação da urbanização e das cidades, que basicamente retratamos nesta primeira semana, nós temos outro tema de outra questão, que são os dois pontos, são os fatores atrativos e são os fatores repulsivos. Como os próprios nomes já dizem, os fatores atrativos são aqueles que vão fazer com que a população sinta-se atraída para ir para esta determinada localidade. Como fatores atrativos podemos citar busca de uma qualidade de vida melhor. Podemos citar como fator atrativo a questão da saúde, a questão do trabalho, a questão da educação, etc. Então estes são alguns dos fatores que fazem com que as pessoas sintam-se atraídas por algumas determinadas localidades. E, paralelo a isso, temos os chamados fatores repulsivos, que é basicamente ao contrário. São fatores que repelem, que expulsam a sua determinada população por conta de alguns fatores, como, por exemplo, a falta de segurança, ou seja, a insegurança, ela pode fazer com que aqueles determinados moradores de determinada localidade acabem indo para outra localidade. A falta de empregos, ela é um fator repulsivo. Então, basicamente, para a consolidação das cidades e principalmente da urbanização, nós temos que nos basear nesses dois fatores, que foi o fator principalmente o atrativo que fez com que a urbanização se consolidasse. Pessoal, hoje eu resolvi fazer este vídeo para repassar para vocês os pontos, os conceitos que foram trabalhados na primeira semana do PET de vocês de Geografia, do volume 2, ok? Se vocês encontrarem alguma dúvida, favor me mandar a mensagem, eu estarei aguardando o chamado de vocês. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo dia e até mais.